Vamos lá. Eu vou fazer a correção das atividades que eu pedi para vocês fazerem, ok? A gente vai tirar algumas dúvidas dessas atividades também. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, um minutinho. Ajustar o quadro aqui também, o super quadro. Vamos lá, amores? Então, foram essas atividades que eu pedi para fazer, da página 75. 1, 2, 4 e 6. Vamos começar aí a correção pela questão 1, né? São problemas que a gente teria aqui. O primeiro passo, descobrir qual é a equação que resolveria esse problema, ok? E depois resolver a equação e fazer a conferência se o resultado que a gente achou está de acordo com a pergunta do enunciado, certo? Então, nessa 1, fala assim, ó. A soma das idades de Pedro e de Paulo em anos é 34. Pedro é mais velho que Paulo 2 anos. Quais são as idades de Pedro e de Paulo? Como que vocês fizeram essa equação? Alguém conseguiu fazer? Eu. Eu quem? Eu. Arthur. Vamos lá. Fala aí como é que você fez, Arthur. X mais x menos 2 é igual a 34. Menos 2? É menos 2. E deu quanto o Aqui eu seu posso X ter aí? O meu? Do teu x é igual a 18. E no final você concluiu a idade deles como? Menos 1 e mais 1, 18. Subtrair por 1 dá 17, que é a idade do mais novo. E somar com 1 dá mais 19. Entendi. Você quase acertou. Porque ao invés do menos 2, é o mais 2. Porque olha o que fala. A soma das idades de Pedro e de Paulo em anos é 34. Pedro é mais velho que Paulo, 2 anos mais velho. Então, um dos dois tem mais 2 anos do que o outro. Então, eles têm a diferença de 2 anos de um para o outro, certo? Só que para dar 34, eu tenho que ter a idade de Pedro mais a idade de Paulo mais 2. A idade de Pedro mais a idade de Pedro mais 2, que é a idade de Paulo, certo? É como se fosse, deixa eu pegar aqui um textinho para digitar. É como se fosse assim, ó. Pedro. O outro é quem? Paulo. Oi. Quem eu falou? Fiz Paulo. nesse sentido. Eu, tia. Oi, tô vendo. Agora Eu fiz. Peraí, deixa eu lembrar. X mais x menos 2 igual a 34. E y mais y mais 2 a 34. Y mais Y mais o quê? Oi. X mais x mais menos 2 igual a 34. E y mais 2 igual a 34. Aí, nesse caso, você usou duas variáveis para o mesmo problema, certo? Foi isso? Foi. Você usou duas variáveis, a x e a y, para resolver o mesmo problema, sim? Ok. Não tá errado não, tá, Heitor? Usar duas variáveis. Só que como a gente ainda não aprendeu a resolver equações com duas variáveis, a gente vai trabalhar apenas com uma variável na equação por enquanto, tá? A gente vai aprender daqui uns dias a usar duas, mas por enquanto a gente só sabe uma. A gente só aprendeu uma, tá? Se você já sabe fazer com as duas, ótimo. Lá na frente você vai entender quando a gente chegar nessa parte, tá bom? Tia. Oi. Eu te mandei no chat a forma que eu fiz, não sei se tá certa. A tia não tá olhando o chat agora não, senão eu não consigo desenvolver aqui, tá bom? Tá bom. Depois eu olho. Então, olha bem. Vamos ler de novo?
A soma das idades de Pedro e de Paulo em anos é 34. Então, eu já sei que o resultado das idades vão dar 34. Eu sei que um membro vai ser 34, certo? Sim. Sim. Se eu pegar a idade do mais novo, mais a idade do mais novo, a idade do mais novo novamente, mais 2, eu vou ter 34, não vou? Sim. Porque deixa eu só admitir a Zaya aqui rapidinho. Ok. O Pedro, ele é mais velho que Paulo 2 anos. Então, se eu colocar aqui que se o Pedro ele é mais velho 2 anos, então se Paulo tiver a idade X, Pedro vai ter a idade de Paulo mais 2. Então, X mais 2. Ok? Usando esse raciocínio aqui e montando a equação, eu tenho que a idade de Paulo, que é X, e a idade de Pedro, que é X mais 2, é igual ao total de 34. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Ok. Então, vamos dar sequência agora. Vamos lá. Então, olha só. Reduzindo o termo semelhante aqui, eu tenho x mais x, que é 2x, certo? Sim. Esse 2 que está positivo, ele vai para o outro lado Negativo. Dividindo. negativo. Calma aí, gente. Deixa eu fazer no quadro, porque aqui aqui tá simplificado, tá vendo? Tá simplificado. Aqui ele já pegou x mais x, 2x. Esse 2 que tá positivo, ele já subtraiu do 34. Então ficou 34 menos 2, 32. Certo? Sim. Deu para acompanhar aqui ou vocês acham melhor eu fazer no quadro? Tanto faz, tia. Tá dando pra acompanhar aqui. Então tá bom, se tá dando para acompanhar, vou continuar aqui então. Então x mais x deu 2x, esse mais 2 passou para o outro lado subtraindo, então 34 menos 2, 32. Para finalizar aqui, eu vou ter que pegar o 2 que está multiplicando e ele vai passar como operação inversa para o segundo membro. Então ele vai ficar x igual a 32 dividido por 2, certo? Sim. Então x vai dar 16. Então, Paulo tem 16 anos e Pedro tem 18 anos. Ok? Sim. Deu para compreender? Sim. Alguém ainda tem dúvida na 1? Não. Nossa, tia, eu não acredito que eu fiz igual você. Eu achei que eu ia errar isso aqui. Gente, por que eu não tô vendo quem tá falando? Peraí, fala aí de novo. Quem falou? Matheus Vale. Ah, agora tá aparecendo. Que bom que você acertou, parabéns! Obrigada. Vamos para a questão número 2 agora que eu passei. Montando aí a equação do problema. Olha só o que está falando. A soma das idades de Cláudio e de Carla é 42 anos. Sabendo que a idade de Carla é 1/5 da idade de Cláudio, quais são as idades dos dois? Quem fez com 2 variáveis, ok, mas como a gente está trabalhando apenas com uma por enquanto, então a gente vai usar apenas uma para fazer essa daí também, tá bom? Então, aí a equação. A de vocês ficou assim, x mais 1/5 de x é igual a 42? Sim, só que eu botei o x no lugar do 1. X sobre 5. Isso? X sobre 5, tá certo também. Certo também, tá? Agora, vamos ler o problema e olhar para a equação para ver se tá batendo o que tá falando lá com a equação montada? Olha só, a soma, então tem aqui, ó, uma adição. Sinal de adição. A soma das idades de Cláudio e Carla é 42 anos. Então, a soma da idade deles é igual a 42. Ó, o segundo membro tem igual a 42. Sabendo que a idade de Carla é 1/5 da idade de Cláudio, quais são as idades dos dois? Então, eu tenho que a idade de Carla é 1/5 da de Cláudio. Se eu chamar a idade de Cláudio de X,
a idade de Carla tem que ser 1/5 de X. Ok? Sim. E o total da soma das duas idades é igual a 42. Mariana, Maria Clara, tudo bem? Vocês estão com a carinha assim? Estão conseguindo acompanhar? Entenderam o porquê da equação? Pode continuar? Pode. Eu tô só Pode, assim deu que eu para tô entender o prestando porquê que a atenção, tô equação ficou focada. assim? É importante que vocês compreendam por que ficou assim. Então, eu vou aqui para o quadro, porque aqui eu estou vendo que vocês não estão acompanhando muito bem o que eu quero, não. Então, vamos lá. Questão 2. X mais 1/5 de X é igual a 42. Ok? Como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu faço com isso aqui? Ó, eu tenho uma fração na minha equação. Você faz o MMC. Então, aqui eu vou considerar que eu tenho 1 e aqui que eu tenho 1, só para eu não esquecer de resolver depois, certo? Qual é o mínimo múltiplo comum que a gente vai usar aqui? 5. O que eu faço com a informação do MMC mesmo? Esse 5 vai fazer o quê aqui? Vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Muito bem, Antônio. Então, 5 dividido por 1 5. vezes x, 5x. 5x. Agora aqui, ó, 5 dividido por 5, 1 vezes 1x, 1x ou só x, tanto faz. 5 dividido por 1. 5 vezes 42. 210. 210. Agora, o que eu posso fazer? Agora que eu tenho denominadores iguais para tudo, para todos os meus termos. A gente tira, a gente corta os denominadores. Isso aí, Vitória. Muito bom. Sobrou quem? 5x mais x, que é igual a quanto? 210. Foi isso que sobrou, certo? Certo? É. Como eu termino? Esses dois aqui dá para simplificar, não dá? Vai ficar como a simplificação? 5x mais x? 6x. 6x é igual a 210. Eu não quero o valor de 6x, eu quero o valor de x. Como eu acho o valor de x? 210 de 10. Esse 6 que multiplica passa por uma operação inversa dividindo. Aqui já não dá mais para vocês enxergarem, né? Vou puxar uma setinha aqui do lado. 210 dividido por 6 vai dar quanto? 35. 35. Então, x, deixa eu colocar aqui, x é igual a 35. Certo? A solução dessa equação aqui é 35. Só que x, aqui, ó, vamos voltar para o princípio. X, eu chamei da idade de Carla ou a idade de Cláudio? Cláudio. Se a idade de Cláudio é 35, Carla tem 1/5 da idade de Cláudio. Então, é só eu pegar 35 e dividir por quanto? Para eu achar a idade de Carla. 5. 35 dividido por 5, que eu encontro a idade de Carla. Ok? Ficou alguma dúvida nessa aí? Não. Oi? Não. Não? Não. Então, vamos passar para frente? Vamos. Qual
Posso apagar o quadro aqui? Pode. Beleza. Agora nós vamos para 4. Ainda na página 75. Questão 4. Alguém lê o enunciado para mim, por favor, da 4? Pode ser? Pode. A idade de um pai é o triplo da idade de um filho. Determine a idade do pai, sabendo que daqui a 10 anos ela será o dobro da idade do filho. Beleza. Aí a gente pode chamar de X a idade do filho. Se X é a idade do filho, eu vou ter que colocar a idade do pai como o quê? 3 vezes X, porque aqui no enunciado ele fala, ó, é o triplo da idade do filho. A idade do pai é o triplo da idade do filho, certo? Então aqui a gente chama a idade de filho de X ou Y, ou qualquer variável que vocês preferirem. Tudo bem? E a idade do pai é 3 vezes a idade do filho, porque é o triplo. Tudo bem? Só para início de conversa. Tudo bem? Então, quando a gente vai montar a equação, a gente tem que lembrar que aqui ele fala também que daqui a 10 anos ele ainda terá o dobro da idade do filho. Então, hoje, a idade do pai é 3 vezes a idade do filho, certo? E ainda tem a situação que daqui a 10 anos, a idade do filho vai ser o dobro. A idade do pai vai ser o dobro da idade do filho. Tudo bem? Sim. Então, aqui a minha equação ficou assim. Se vocês inverteram os membros, não tem problema, tá? O que está no segundo membro veio para o primeiro, ou o que está no primeiro foi para o segundo, ou a ordem também não tem problema. Desde que os termos estejam nos membros de uma forma correta ao enunciado, tá? Nesse caso, eu coloquei aqui, ó, 3x, que é a idade do pai mais 10, é igual a 2 vezes a idade do filho mais 10 anos. Tudo bem? Porque daqui a 10 anos o pai vai ter o dobro da idade do filho. Deu para compreender por que ficou essa equação? Sim. Não estou conseguindo ver o rosto de todo mundo, mas eu consigo ouvir. Deu para entender? Deu. Sim. Beleza. É que eu fiz diferente. Oi? Eu fiz um pouco diferente. Nossa. Polese que tá falando? É Polese? É que você tá com 2 logins. Beleza. Fala aí como é que você fez, Polese. Eu fiz 10 mais x mais 3x mais 10 é igual a 2x. 10 mais x. 10 mais x mais 3x mais 10. Deixa eu anotar o que você tá falando, que senão depois eu esqueço. 10 mais x é igual... Não. 10 mais x mais 3x mais 10. É igual a 2x. Então, mas aí não pode, sabe por quê? Você tá falando que 2 vezes a idade do filho hoje, não daqui a 10 anos, é igual a soma da idade do pai mais a idade do filho mais 10 anos. Compreendeu? Não. Só que Olha eu só. acho que deu... Você somou aqui, ó, a idade do pai mais a idade do filho mais 10 anos. Você está me dizendo que essa soma toda, idade do pai mais idade do filho mais 10 anos, é igual ao dobro da idade do filho, porque a idade do filho é X. Compreendeu o porquê que não está batendo com o enunciado? Kátia, você escreveu como? 10 mais x mais 3x mais 10 é igual a 2x. Não Sim. foi isso que você me falou?
Vamos para o segundo membro, que você colocou 2x. Você está dizendo que o segundo membro é 2 vezes a idade do filho, que é x. Certo? Só que lá ele fala que é o dobro da idade do filho daqui a 10 anos. Então, quer dizer que no primeiro membro, você está somando a idade do pai com a do filho mais 10 anos. Então, você não está multiplicando o dobro da idade daqui a 10 anos, você está multiplicando o dobro da idade do filho hoje. Compreendeu? O que eu estou falando? Só que somou com 20, porque é 2,10. Tá, vou resolver e depois você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá? Vamos resolver aqui, galera? Então, aqui, fazendo a multiplicação, ó. Primeiro, a gente vai resolver a multiplicação do que está em evidência. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20. 20. Reorganizando isso aqui. Podemos reorganizar? Sim. Para reorganizar, eu faço o quê? Coloco 3x e 2x de um lado e o 20 de outro. Muito bem. Aqui ele já vai colocar, eu já vou, quando eu passar, já vai passar direto, já vai colocar os resultados, tá? Mas o pedaço que ele não colocou aí, ó, 3x mais 10 é igual a 2x mais 20. Esse 2 vem para cá, então vai ficar 3x. Aqui tá mais 2x, vem menos 2x, 2x. Aqui tá 20, vem menos 10. 10. Então, aqui eu vou ter 3x menos 2x. 1x, x, X. 20 menos 10, 10. 10. Certo? Achei que x é igual a 10. Se x é igual a 10, quantos anos o pai tem? E a pergunta é, qual a idade? A idade do pai é a idade do filho. Se a gente achou a do filho, a do pai é o triplo da idade do filho. Então, o pai tem 30 anos. 30 anos. Só que o meu deu isso. O seu deu o quê? Que a idade do pai é 30 anos? Isso. Então, eu pulei alguma coisa na sua equação aqui. Eu entendi. Oi, Matheus. Eu entendi. O x não é igual a 10? X é igual a 10, só que o x é a idade do filho. Sim. Aí é... Esse x que mostra aqui é... Como é que eu explico? É o x. O x é a idade dele agora ou depois que passou 10 anos? Porque fala que é o... Tipo assim... Falhou, fala devagar. Sim. Porque eu achei 40. Porque eu achei que x... O x é 10 e depois 10 anos pra frente... Tá falhando pra vocês aí também o áudio dele? Sim. Tá falhando pra mim. Tá falhando um pouco, Matheus. Fala um pouquinho devagar. Tá falhando. Oi, tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir. Tenta Nossa, falar tá só um pouco falhando, devagar não tá pra não saindo. falhar. Tá. O meu, a idade do pai deu 40. Porque o x mais os 10 anos deu 20. E depois o dobro seria 40. Tá errado o meu? Tá, né? A idade do pai ser 40? Tá. Por quê? Olha só, se a idade do filho é 10, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Então, é 3 vezes 10. Compreende? Sim. A gente só usou o 10 anos aqui para montar a equação com a informação que ele deu. Para encontrar o valor da idade do filho. A idade do filho 10 e a idade do pai. Lá em cima, a primeira frase que ele fala é que a idade do pai é o triplo da idade do filho. Tá bom. Obrigada. Deu para entender? Sim. A 6, vocês encontraram qual resposta na 6? Nada. Nada? Ninguém conseguiu fazer? Eu não entendi essa. Alguém conseguiu, pelo menos? Ninguém? Eu não.
Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Um estudante ganha R$ 5 por exercício que acerta e perde R$ 3 por exercício que erra. Ao fim de 50 exercícios, tem R$ 130. Quantos exercícios acertou? Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que eu vou chamar o quê. Por exemplo, se eu chamar a quantidade de acertos de X, um exemplo, se eu chamar a quantidade de acerto de X, a quantidade de erros tem que ser o total de exercícios que foi feito, que foi 50, menos a quantidade de acertos. Então, 50 menos X. Tudo bem até aí? Sim. Se eu chamei quantidade de acerto de X, a quantidade de erro é total de exercício feito, menos a quantidade de acertos. Que aí o que sobrar aqui vai dar a quantidade que errou. Tudo bem? Até aí? Sim. Pode dar sequência? Pode. Então, olha bem. Eu sei que eu tenho R$ 5 para cada acerto. Então, se eu multiplicar 5 vezes X, eu vou encontrar quanto que eu recebi por total de acertos, certo? Sim. Mas aí eu tenho que pegar o total de acertos e subtrair pelo total de erros. Cada erro eu perco R$ 3 por cada erro. Eu sei a quantidade total que eu errei? Não. Não, mas eu chamei de 50 menos X, não chamei? Sim. Então, se eu multiplicar R$ 3 vezes 50 menos X, eu vou encontrar o total a quantidade que eu acertei. Por quê? 5 vezes X é quanto em reais ele vai receber pela quantidade de acerto. E aqui, menos 3 vezes 50 menos X, eu vou descobrir em reais quanto que ele perdeu de dinheiro. Tudo bem? Sim. Resolvendo isso aí, aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação. Aqui já foi direto, tá, gente? Já foi direto. Mas resolvendo isso aqui passo a passo, até chegar aí, 5x menos 3 vezes 50 menos x, que é igual a 130. Não tá dando para vocês verem o quadro todo, não, né? Tá dando para ver aí o que eu fiz? Tá, tio. Tá? Tá dando. Tá. É porque aqui para mim tá aparecendo cortando. Então, vamos lá. 5x, aqui eu tenho menos 3. Vai multiplicar aqui, ó. Menos 3 vezes 50. Menos 150. Menos 150. Aqui eu vou fazer menos vezes menos. Mais 3x. Mais 3 vezes x. 3x, que é igual a 130. Tudo bem? Tudo certo. Aí agora, ajeitando aqui, quem vai ficar do lado de cá? 5x no primeiro membro mais 3x, ok? Sim. Ok. Tudo isso é igual a 130. 130 E Mais menos 150. mais 150, ó, que tá menos, vem? Não. Mais 150, certo? Então, esse pedaço que tá aparecendo aqui na tela do slide, ele pulou esse pedaço aqui, ele fez direto, tá? Foi feito direto. Deu para entender o porquê que chegou aqui, né? Sim. Sim. Então, aqui, se eu fizer 5x mais 3x, dá quanto? 8x. 8x igual a 130 mais 150 dá quanto? 280? 200. Certo? Sim. Sim.
Para finalizar aí, eu tenho que pegar o 8 que está multiplicando e passar para o outro lado. Para o outro lado, Dividindo. dividindo. Quanto vai dar meu x aqui? Só um minuto. 34. Quase. 32. 35? 35. X é igual a 35. A gente chamou de x a quantidade de AC. Não foi? Sim. Então, qual é a pergunta? Quantos exercícios acertou? Então, a resposta, ele acertou 35 exercícios. Então, quantos ele errou? Quantos exercícios ele errou? Não perguntou, não. Eu que estou perguntando. 15? 15. Ficou alguma dúvida aí? Não. Não. Agora é só escrever, né? Querem dar um printzinho da tela ou tirar uma foto para eu poder concluir o que eu tenho para falar? Falta só 4 minutos, é isso mesmo? Deixa eu te perguntar um negócio. O Eureka era para fazer até ontem, né? Não tô sabendo. Ah, Quem tá. Porque O Matheus tinha passado a Eureka para vocês? Tinha. Nossa, 4 horas fazendo Eureka, mano. Tem. O Eureka de Ciências é para... só O que Eureka de Ciências era Eu vou pra hoje. confirmar com o Matheus até qual que ele passou com vocês, tá? Tem aqui. passou até o 8. Oi? Pediu. Ele passou até o 8, 7 e 8. O 6 7 e 8. Aí, só que ontem eu não consegui fazer. Acho que eu só fiz o 6 até agora de matemática. Aí eu posso fazer até segunda-feira? Eu tenho que ver com o Matheus até que prazo ele deu para vocês, porque eu esqueci de perguntar para ele esse prazo aí. Aí eu não consegui fazer ontem. Aí eu vou tentar fazer hoje. Tem Eureka de português. Tem quais e para quando? O Eureka de Português. Galera, já que não tem mais dúvida, obrigada aí pela atenção. Semana que vem a gente se vê. Agora sim, semana que vem a gente se vê. Eu não tenho o horário da semana que vem ainda não. Assim que a Carla me passar, eu monto aí para vocês, tá bom? Tá.